Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e o tema da nossa aula de hoje é Poder Legislativo. Muito bem, nós vimos na nossa aula anterior que o Poder Legislativo em âmbito federal é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. É o sistema bicameral que nós adotamos. Dupla representação. Representação do povo e a representação das unidades da federação. Isso se dá porque a forma de Estado brasileiro é uma forma federal, então eu tenho no legislativo uma dupla representação. Vimos também que o poder legislativo, de forma ampla, tem duas funções típicas: função de legislar, elaborar as leis em sentido amplo, ou os atos normativos primários, e também de realizar a fiscalização orçamentária, o que faz em conjunto com o Tribunal de Contas. Muito bem, em âmbito federal, dando continuidade à nossa análise do poder legislativo. Então, o legislativo em âmbito federal, que é composto da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ele tem uma dupla composição, tem uma dupla representação. Em cada uma das casas, eu tenho algumas regras específicas para fins de exercício de mandato. Muito bem. Quem são os representantes do povo que trabalham na Câmara dos Deputados? Os deputados federais. Então, os deputados federais trabalham na Câmara dos Deputados. Já os senadores trabalham no Senado Federal. Os deputados federais, eles são eleitos para um mandato de 4 anos. Este período de 4 anos de mandato nós chamamos de legislatura. Então, o que é uma legislatura? É a duração de um mandato. E o mandato é de 4 anos do deputado federal. Então, ele tem 4 anos de mandato, ou seja, uma legislatura. Cuidado com a nomenclatura, ok? Essa legislatura de 4 anos é composta de 4 sessões legislativas. O que são as sessões legislativas? São os períodos anuais do mandato. Então, se o mandato é de 4 anos, eu tenho 4 períodos anuais, ou seja, 4 sessões legislativas. 4 sessões legislativas compõem uma legislatura. Muito bem. Onde eu posso obter essa informação, professor? É só você conferir no artigo 44 e no artigo 57 da Constituição. Muito bem. Então, o mandato do deputado federal é de 4 anos. E dos senadores? Cuidado, o mandato dos senadores é de 8 anos. Então, é diferente. O deputado federal, 4 anos. Senadores, 8 anos. Ou seja, 2 legislaturas, porque uma legislatura corresponde a 4 anos. 2 legislaturas correspondem a 8 anos. Então, o deputado é eleito para um mandato de 4. O senador é eleito para um mandato de 8, ou seja, 2 legislaturas. Agora, há uma diferença muito importante que a gente tem que fazer aqui. No Senado Federal, eu tenho senadores que representam as unidades da federação. Em qual número? Eu tenho 3 senadores por estado da federação. Quantos são os estados da federação? Nós temos 26 estados mais o Distrito Federal. O Distrito Federal também conta. Então, eu tenho 27 vezes 3, eu tenho um número total de 81 senadores. Como eu tenho 3 senadores por unidade da federação, então tem 3 senadores do estado da Bahia, 3 senadores do estado do Paraná,
3 senadores do estado de Tocantins e assim sucessivamente. Agora, nós sabemos que as eleições ocorrem a cada 4 anos. Se o mandato do senador é de 8, quer dizer que eu tenho uma eleição que pula o senador? Não. A Constituição, para evitar que não houvesse escolha de senador em uma eleição federal, adotou o seguinte critério. Então, em uma eleição, eu faço a eleição de um senador. Na próxima eleição, eu faço a eleição de 2 senadores. E num sistema de proporção intercalada, eu elejo numa eleição um senador, na próxima 2 senadores. O que significa, esse que entrou nessa eleição nossa, como parâmetro inicial, ele vai pular a próxima e só vai sair dali 8 anos. Então, é um sistema de revezamento. 1/3, 2/3. Para que não haja uma troca imediata e conjunta dos senadores e para que não fique sem uma eleição em escolha de senador. Muito bem, o critério para escolha de deputado, para a apuração de quem serão os eleitos, é diferente do critério do senador. O número de deputados é definido por um sistema proporcional, ou seja, cada estado vai ter um número proporcional de deputados federais. Agora, senadores é um número fixo. Então, na verdade, o sistema de escolha dos senadores é um sistema majoritário. No sistema dos deputados é um sistema proporcional. No Senado, ganha o candidato que for mais bem votado, independente do voto que o seu partido obteve. Já para os deputados federais é diferente. Há ali um sistema de coeficiente eleitoral, um arrastamento por eleição e às vezes um candidato que é muito bem votado acaba arrastando os companheiros do seu partido, mesmo aqueles que não obtiveram uma quantidade significativa de votos. Mas isso daí fica tranquilo que não vai cair na prova da OAB. Você tem que saber o seguinte, deputado é eleito por um sistema proporcional, senador é eleito por um sistema majoritário. Atualmente, nós temos um número de 513 deputados federais, num sistema proporcional. Cada estado vai eleger um número de deputados. Professor, eu tenho que saber quantos deputados cada estado da federação elege? Não, mas você tem que saber um número de representação mínimo e máximo estabelecido pelo artigo 45, parágrafo 1º da Constituição. Cuidado! Eu tenho, então, uma regra constitucional. Para fins de representação popular, existe um parâmetro constitucional. Tudo bem, deputado federal representa o povo, mas quantos deputados federais existem? A Constituição diz, olha, tem que ter um número mínimo e um número máximo. E esse número mínimo e máximo é baseado, sim, no estado da federação a qual aquele deputado está vinculado. Eu tenho um número mínimo de 8 e um número máximo de 70. Então, cada estado da federação vai eleger um número mínimo de deputados federais de 8 e um número máximo de 70 deputados federais, ok? Agora, qual vai ser este número vai depender de uma conta, que é uma conta bem complexa, baseada no número de habitantes daquele estado. Muito bem. Outra observação importante, os territórios federais, que não são propriamente entes da federação, e sim autarquias territoriais, né? Então a natureza do território federal é de autarquia, que atualmente não existem, se vierem a existir, elegerão um número fixo de 4 deputados federais. Então, cuidado, território, se existir, elege 4 deputados federais. Território não elege senador. Isso porque território não é ente da federação e no Senado há a representação do ente da federação, das unidades da federação. Professora, não tem território, então não preciso decorar.
precisa, porque exatamente porque não tem, as pessoas acabam esquecendo, é que acaba caindo nas provas. Então, muito cuidado. Território elege 4 deputados federais, isso se eles existirem. Muito bem. Outra observação importante. Para exercer mandato de deputado e de senador, existe idade mínima. Não está previsto tecnicamente no título Poder Legislativo, está anteriormente previsto na Constituição, no tópico que vai falar sobre os direitos eleitorais e políticos. Mas é importante que a gente recapitule aqui. Vamos fazer recapitulação? Qual a idade mínima para ser senador? A Constituição estabelece a idade mínima de 35 anos. E para ser deputado federal, a idade mínima é de 21 anos. Quais são as idades mínimas? Rapidamente, 35 anos para ser presidente, vice-presidente e senador. 30 anos governador e seu vice, 21 anos prefeito, vice-prefeito, deputado federal, deputado estadual e juiz de paz e 18 anos vereador. Tá? Só para a gente recapitular, mas tecnicamente a gente está falando aqui do poder legislativo. Muito bem, vamos pegar o gancho para falar um pouquinho do poder legislativo estadual. O poder legislativo estadual é um sistema unicameral. Por quê? Porque dentro do Estado não tenho representação do próprio Estado, eu só tenho representação do povo. Por que que em âmbito federal tem representação? Porque há uma unidade da federação, ali há várias unidades da federação que juntas compõem o Estado brasileiro, o sistema federal. Ora, dentro tecnicamente do próprio Estado, não há que se falar na representação do ente da federação ou do próprio Estado membro. Então, o sistema do poder legislativo estadual é unicameral. Só há representação popular, ou seja, só existem representantes do povo. Quem são eles? Os deputados estaduais. Os deputados estaduais que trabalham no poder legislativo estadual. Como chama o poder legislativo estadual? Assembleia Legislativa. Da mesma forma que em âmbito federal, em âmbito estadual, eu também tenho um número mínimo e um número máximo de deputados estaduais. Cuidado! Então, a gente viu, deputado federal, mínimo 8, máximo 80. E deputado estadual, qual o número mínimo e o número máximo? Vejam, a Constituição estabelece uma regrinha um pouco chata aqui, que eu vou tentar simplificar para vocês. O dispositivo constitucional diz que o número de deputados na Assembleia Legislativa corresponde ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Aí você fala, credo, não entendi nada, professora. É realmente, inclusive, os autores indicam uma fórmula matemática para que você memorize o número de deputados estaduais. Eu tenho uma regrinha que eu acredito que é bem mais fácil. Você vai memorizar assim. Qual o número mínimo de deputados federais? Aí você fala, o número mínimo é 8. Muito bem. Se eu tiver, então, entre 8 e 12 deputados federais, eu pego este número e multiplico por 3 para obter o número de deputados estaduais. Então, vamos colocar no exemplo. Eu tenho 8 deputados federais. Multiplica por 3, eu tenho o número mínimo de deputados estaduais, ou seja, 24 deputados estaduais. Então, com base no federal, é que eu obtenho o número do estadual. Agora, se passam 12 deputados federais, a forma de calcular é diferente. Como que eu faço, então? Se eu tenho um número mínimo de 8 a 12, eu multiplico por 3. Se vai de 13 até um número máximo de 70, eu somo 24. Somo 24 ao número de deputados federais. Se eu tenho, por exemplo, 40 deputados federais, somo 24, quanto que vai dar? Se eu tenho 40, vai dar 64 deputados estaduais.
Então, eu me baseio no número de federais para calcular o número de deputados estaduais. Então, se você pega o número mínimo, que é 8, multiplica por 3, ou seja, o número mínimo de deputados estaduais, qual é? 24. E o máximo? Se na regra, passando de 13 federais, eu só somo 24, e o máximo que eu posso ter de federal é 70, é só somar 70 mais 24. Eu vou obter um número de 94, ou seja, número mínimo de deputados estaduais, 24, máximo 94. Recapitulando a regrinha, se eu tenho entre 8 a 12 deputados federais, eu multiplico por 3 e obtenho o número de deputados estaduais. Se eu tenho entre 13 e 70 deputados federais, eu somo o número de deputados federais mais 24 para obter o número de deputados estaduais. Esse vai ser um número máximo parâmetro para fins do poder legislativo em âmbito estadual. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, curta, compartilhe esta página e eu convido você para assistir a nossa próxima aula, estar com a gente aqui no nosso próximo encontro, que a gente vai continuar falando do poder legislativo. Até lá!